Sejam muito bem-vindos a esta análise detalhada. Hoje, nós vamos mergulhar em um conceito que tem o poder absoluto de reconfigurar toda a nossa realidade financeira. Estamos falando de a via rápida do milionário. Basicamente, o que vamos fazer aqui é uma desconstrução lógica, fria e fascinante do porquê a grande maioria das pessoas passa a vida inteira lutando financeiramente, enquanto uma pequena minoria consegue construir impérios e conquistar a liberdade verdadeira. É uma mudança de perspectiva impressionante, e o nosso objetivo com essa explicação é decodificar exatamente como essa minoria opera. E para começar, vamos refletir sobre uma pergunta bem direta. E se tudo, absolutamente tudo o que nos foi ensinado sobre a construção de riqueza for fundamentalmente incompleto? Pense bem, existe uma narrativa padrão, um roteiro que é repetido incansavelmente para a gente desde a infância. Mas a grande revelação aqui é que esse roteiro, embora traga uma falsa sensação de segurança para a sociedade, omite a peça mais importante de todas. A verdade nua e crua é que a riqueza real, aquela que muda o jogo de verdade, não se constrói apenas com esforço braçal contínuo durante décadas a fio. Tem algo muito maior acontecendo nos bastidores. E que roteiro é esse? É o roteiro financeiro tradicional. Nós conhecemos bem a cartilha. Tire boas notas na escola, consiga um emprego seguro, guarde um pouco de dinheiro todos os meses, invista de forma conservadora e espere pacientemente até os 65 ou 70 anos de idade para finalmente aproveitar a vida. Parece sensato, não é? Mas a fragilidade desse plano de 40 anos é simplesmente absurda. Esse caminho depende de variáveis que estão totalmente fora do nosso controle, como a estabilidade no emprego, a ausência de grandes crises econômicas e, pior ainda, o problema central é que o roteiro tradicional troca os melhores anos da juventude por um futuro que, sejamos honestos, pode simplesmente nunca chegar. O tempo é o nosso recurso supremo. É a única moeda do universo que, uma vez gasta, jamais pode ser recuperada ou ganha novamente. Então, trocar o frescor da juventude, a nossa energia e o nosso vigor por um pagamento atrasado lá no final da vida é uma estratégia profundamente questionável e ineficiente. A matemática simplesmente não favorece quem aposta todas as fichas num longo prazo extremo. Entendendo essa falha na matriz, nós precisamos olhar para os três caminhos financeiros distintos: a calçada, a via lenta e a via rápida. Como podemos ver nesta comparação, cada um desses três caminhos opera sobre uma lógica psicológica e financeira completamente diferente. Na chamada calçada, o foco absoluto é o consumo desenfreado. Já na via lenta, a palavra de ordem é o sacrifício e a paciência extrema, que é o roteiro tradicional que acabamos de discutir. E, finalmente, na via rápida, o motor que gera riqueza é a produção. E a grande sacada aqui é que a mudança de uma faixa para outra não exige que a gente ganhe na loteria. Exige sim uma profunda e definitiva reconfiguração mental. Vamos detalhar a primeira calçada, que é uma verdadeira prisão dourada. O foco aqui é estritamente no agora, no consumo imediato. A prioridade máxima para quem está nessa faixa é parecer rico, e não ser rico de fato. É a famosa cultura de financiar luxos através de dívidas altíssimas. Mas é uma ilusão. O sucesso visual esconde um abismo de instabilidade, onde até mesmo salários astronômicos sucumbem à falta de controle. Na calçada, o dinheiro é o mestre absoluto, e a pessoa é apenas uma passageira pagando juros. E então temos esse número, 40. 40 é o número de anos exigidos pela via lenta. Como vimos, é o caminho mais aceito pela nossa sociedade, sempre aplaudido como atitude responsável. Ele exige poupar religiosamente cada centavo possível. Só que o erro crasso desse modelo é exigir 4 décadas de paciência cega. É literalmente entregar a juventude em troca de um bilhete de promessa futura, criando uma dependência perigosa da variável tempo. É uma aposta altíssima contra o relógio da própria vida. E a matemática não mente, como fica evidente ao observarmos as limitações do crescimento. A matemática expõe de forma brutal o problema da via lenta. O crescimento linear de quem troca horas por dinheiro tem um teto intransponível. Afinal, por mais brilhante e requisitado que seja um profissional, o dia sempre terá apenas 24 horas. Do outro lado, o salto do crescimento exponencial na via rápida ocorre porque o sistema que é construído simplesmente não depende das horas físicas de quem o opera. A partir do momento em que o esforço é desvinculado do relógio, o teto de ganho simplesmente desaparece. Isso nos leva ao coração do nosso estudo. A mudança de paradigma central, passar de consumidor para produtor. É fascinante perceber que a colossal maioria da população opera exclusivamente com a mentalidade de consumidor. É um ciclo de gastar dinheiro, buscar descontos e consumir incansavelmente. Mas os que caminham na via rápida operam do outro lado do balcão. Eles são os produtores. Os produtores ganham dinheiro criando ofertas e, principalmente, resolvendo problemas. A riqueza verdadeira não está em ser o cliente final das soluções, mas sim em projetar,
criar e ser o dono do sistema que distribui essas soluções para o mundo. É uma inversão completa de papéis. E isso exige redefinir o que nós entendemos por sucesso. A verdadeira riqueza não significa possuir um contra-cheque astronômico que vem de um trabalho que consome todas as noites, fins de semana e feriados. Riqueza real é a abundância de 3 elementos vitais: controle, tempo e ativos. A meta fundamental de quem está na via rápida é possuir sistemas, sejam eles tangíveis ou digitais, que injetam fluxo de caixa continuamente, independentemente do esforço físico no momento. É esse fluxo constante que permite comprar de volta o nosso próprio tempo. Há uma citação que resume isso perfeitamente. Para construir riqueza, pare de pensar meramente como um consumidor e comece a pensar como um produtor. A pergunta principal que deve guiar essa filosofia não é simplesmente como ganhar mais dinheiro no fim do mês, mas sim quais problemas existem no mundo hoje que precisam desesperadamente de uma solução. Quando a mente vira essa chave, o mundo deixa de ser apenas uma vitrine de lojas e passa a ser um mapa gigantesco de oportunidades inexploradas. E para navegar nesse mapa de oportunidades, existem regras claras. Vamos conhecer os 5 mandamentos da Via Rápida. Esses mandamentos formam a estrutura chamada de NECT. São eles: necessidade, entrada, controle, escala e tempo. Cada um desses 5 passos representa regras rígidas para a engenharia de valor extremo. Eles não são apenas sugestões, eles funcionam como um checklist obrigatório e implacável que deve ser validado antes do investimento de qualquer capital ou suor em uma nova empreitada. Vamos destrinchar cada um deles para entender como isso funciona na prática. O mandamento número 1 é a necessidade. Negócios devem resolver pontos de dor reais da sociedade. É preciso aceitar que o mercado é maravilhosamente frio. Ele não paga pelo ego ou pelas paixões pessoais de absolutamente ninguém. Ele paga e paga muito bem por soluções. Onde existe frustração, urgência ou perda de tempo, existe muito lucro esperando para ser colhido através da entrega direta e cirúrgica de valor. O dinheiro, no fim das contas, é apenas uma consequência natural do valor que foi entregue. O segundo mandamento é a entrada. Pensemos no seguinte: se qualquer operação com acesso à internet puder ser copiada em 5 minutos por qualquer pessoa no mundo, as margens de lucro vão desaparecer instantaneamente em um oceano de concorrência esmagadora. Negócios de via rápida precisam de barreiras de entrada. Seja tecnologia proprietária, um conhecimento altamente especializado ou marcas inabaláveis, é preciso construir uma muralha que proteja a riqueza de novatos e imitadores. O terceiro mandamento é o controle. É um princípio fundamental. É preciso ser o dono absoluto da marca e principalmente do banco de dados de clientes. Depender integralmente de uma mudança de algoritmo, de fornecedores únicos ou de uma plataforma externa é assumir um risco estrutural altíssimo. É como construir uma mansão em um terreno alugado. A espinha dorsal de qualquer projeto de alto impacto precisa pertencer a quem o construiu, sem terceirizar o controle da própria fonte de receita. Chegamos ao quarto mandamento, a escala. A pergunta a se fazer é: o sistema consegue atingir milhares ou até milhões de pessoas sem sugar absolutamente todas as horas de quem o fundou? Ao contrário de um negócio puramente físico e local, que possui um limite natural e intransponível de atendimento diário, a expansão na via rápida precisa ser estrutural, sistêmica e digital. A verdadeira escala é aquela que consegue se multiplicar exponencialmente sem exigir na mesma proporção o aumento do esforço físico. E o quinto e último mandamento é o tempo. O alvo definitivo, logo após aquele esforço brutal de construção e lançamento inicial, é forjar um sistema que opere através de processos bem documentados e de uma automação impecável. O negócio não pode depender da presença física ininterrupta de ninguém. Uma verdadeira máquina de valor é aquela que, a longo prazo, se sustenta e funciona incansavelmente por conta própria, gerando riqueza enquanto se dorme. Tudo isso nos traz ao grande divisor de águas: a execução, o segredo supremo. Existe um mito muito perigoso no mundo dos negócios de que a ideia é tudo, mas a verdade é que ideias sem ação possuem valor literalmente igual a zero. São apenas imaginação pura, flutuando no vazio. Por outro lado, ideias que são acompanhadas de uma execução feroz representam um aprendizado real e adaptação constante. O mercado só respeita e só recompensa financeiramente quem possui a coragem e a disciplina de colocar a engrenagem em movimento, aceitar os erros como feedback valioso e assim gerar fluxo de caixa de verdade. Não se torne rico trocando tempo por dinheiro. Construa sistemas que gerem valor em escala. Essa frase solidifica toda a filosofia que estamos explorando. Trocar o relógio pelo saldo no banco é uma batalha perdida desde o primeiro dia, simplesmente porque o tempo de todo mundo sempre acaba primeiro.
O foco mental absoluto e inegociável deve ser a criação e o desenvolvimento contínuo de engrenagens e infraestruturas que operem ininterruptamente e, se possível, globalmente. Para traduzir toda essa teoria em prática, existem perguntas vitais para uma ação imediata. A renda atual está totalmente amarrada ao tempo físico? O comportamento diário dominante é o de um mero consumidor ou de um produtor focado em criar soluções? Há algum problema gigante e urgente no mercado que ninguém está resolvendo direito? E, finalmente, a estratégia que está sendo utilizada hoje passa por aquele rigoroso funil estrutural do Next? Identificar essas falhas é o passo inicial e absolutamente indispensável para recalibrar a rota rumo a uma prosperidade genuína. A decisão final, depois de entender todo esse cenário, está posta na mesa. Diante da instabilidade fascinante e perigosa da calçada, daquela esperança arrastada de 4 décadas da via lenta e da alavancagem estrutural inigualável da via rápida, fica a provocação central para encerrarmos o nosso estudo de hoje. Qual veículo está sendo dirigido rumo ao futuro neste exato momento? Refletir profundamente sobre isso é exatamente o que separa o simples sonho da liberdade financeira de sua verdadeira e monumental construção na vida real. Até a próxima análise.